Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo para que esteja preparando seu coração para receber da palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 32. Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguindo-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não gerarem, e os peitos que não amamentarem. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que será ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Amém? Então nós vemos aqui Jesus, quando ele começa a carregar a cruz, Jesus no caminho de Gólgota. Então aqui, a partir depois que ele já tinha sido açoitado, humilhado de todas as formas, cuspido nele, passando pelo pior momento, de humilhação que Jesus passou por amor a cada um de nós. Então nós vemos aqui que ele começa a caminhar para levar a cruz. Então nós vemos aqui que um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, ajudou Jesus a levar a cruz, porque ele estava muito ferido e fraco, com certeza ele não estava conseguindo carregar a cruz. Então nós vemos aqui que esse Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz. E continuando o texto, nós vemos que seguia uma grande multidão de povo e muitas mulheres. As mulheres quais batiam no peito e choravam e se lamentavam o que estava acontecendo com Jesus. Então Jesus fala para elas, quando Jesus olha para elas, Jesus fala: Não choreis por mim, chorais antes por vós mesmos e pelos seus filhos. O que Jesus está querendo falar? Que não era para elas ficar com dó dele, sofrer por ele, mas era para sofrer por elas mesmas. Porque Jesus ele tinha que passar por aquilo. Por mais que é muito difícil ele pensar, imaginar Jesus sofrendo, mas ele tinha que passar. Se Jesus não passasse por aquilo, nós não teríamos salvação. Porque a gente não, por si só, por nós mesmos, a gente não consegue. A salvação é só por meio da graça de Jesus que ele tem a salvação. Então, se Jesus não se sacrificasse no nosso lugar, nós estaríamos todos perdidos, nós não teríamos salvação. Então, nós vemos que ele fala para elas não chorar por ele, porque ele sabe que ele vai sofrer ali, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, ele sabe dessas coisas. Então ele fala para elas chorar por elas mesmo e pelos seus filhos, porque virão dias que bem-aventuradas as mulheres, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não gerarem. Então, bem-aventuradas as mulheres que não tiver filho e que não amamentarem, porque vão chegar dias difíceis. Nós já estamos vivendo em tempos difíceis para quem tem filhos pequenos, mas imagine mais futuramente, quando se aproximar cada vez mais da volta de Jesus, cada vez mais vai ser mais difícil. Então nós vemos aqui, então por isso que Jesus fala que não é para chorar por ele, é para elas chorarem por elas mesmas e pelos seus filhos. Nós já vemos muito, Jesus fala que antecedendo a volta dele ia ficar pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãos. O próprio Jesus fala sobre isso. Então nós vemos muito disso já acontecendo. E cuidar dos nossos filhos para eles sair por aí, tá perigoso, tá difícil. Então nós já estamos vivendo tempos difíceis. Então Jesus fala que bem-aventurado significa abençoado seja aquelas pessoas que não tiverem filho, que não amamentarem, porque vão ter dias difíceis. Então é o próprio Jesus que está nos ensinando
que está nos mostrando isso, mesmo ele passando pelo pior momento, que está tudo machucado, sangrando, açoitado, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, estava tudo machucado, ainda assim ele mostra que não era para a gente se preocupar com ele, é para a gente se preocupar com a gente mesmo. Então o que eu aprendo aqui com Jesus? O amor imenso de Jesus por nós. Ele nos amou tanto que ele foi capaz de se doar até a morte, e morte de cruz por nós. Por isso que a gente tem que aceitar o sacrifício de Jesus, a gente tem que receber e tomar posse e se entregar totalmente a Jesus. Porque ele sofreu por amor. E não há amor igual ao amor de Deus por nós. Ninguém nos ama como Deus nos ama. E o amor de Deus não é um amor mortal, um amor que com a morte acaba. O amor de Deus é um amor eterno, que nunca se acaba. Então é um amor perfeito. E ele, com esse tamanho amor que ele tem, ele entregou seu filho, sabendo tudo que ele ia ter que passar, ele entregou por amor a cada um de nós. Então o que nós temos que fazer? Ele já pagou o preço, ele já sofreu, se humilhou no nosso lugar. O que nós temos que fazer? Somente seguir a ele, ser guiado pelos ensinamentos de Jesus. Nós vimos aqui ele passando por um momento de sofrimento, ainda ele fala para as mulheres, não chore por mim, chore por vocês mesmas. Então, são lições para as nossas vidas, que nós devemos olhar por nós e buscar ter vida em obediência a Deus, buscar viver o que Jesus ensina, para que tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou não seja em vão. Porque se a gente rejeita o sacrifício de Jesus, ele não pode fazer nada para conosco. A gente tem que aceitar o sacrifício, que ele morreu e padeceu e levou os nossos pecados lá na cruz. Quando nós se arrependemos do nosso pecado, nele nós somos perdoados, porque ele pagou o preço no nosso lugar. Ele foi o preço, a morte e morte de cruz, ele foi o preço para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa ser novas pessoas nele, a partir do momento que a gente conhece Jesus e se entrega a ele e busca viver em obediência, nele a gente pode ter nova vida, nele, porque ele já fez tudo o que precisava ser feito no nosso lugar. Nós só precisamos obedecê-lo, nós só precisamos ter uma vida de obediência. Então aqui nós vemos nesse texto o tamanho do amor dele, mesmo ele passa tudo machucado, ferido, sangrando, ainda ele olha para aquelas mulheres, ele olha para elas. Continuando o texto, nós vemos que junto com Jesus, foi levado também 2 malfeitores, um que foi colocado na esquerda e outro na direita de Jesus, que foram crucificados junto com Jesus. Jesus foi no meio, para se cumprir as escrituras. Então ele ficou no meio, uma à sua direita e outra à sua esquerda, que foram crucificados junto com ele. Mas nós vemos aqui nesse texto, nesse pequeno texto, né, o sofrimento de Jesus, que ele fez tudo por nós. Então nós só precisamos obedecê-lo, nós só precisamos ter uma vida de obediência e olhar para Deus, buscar em Deus e saber que ele nos ama tanto. Ele quer que a gente se achegue. Por que ele quer que a gente se achegue a ele? Porque quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais perto de Deus a gente está, mais nós vemos as nossas falhas, mais nós vemos que nós precisamos melhorar. Porque quem mostra que nós estamos falhando, quem mostra o pecado em nós, as nossas falhas, é o Espírito Santo. E quando a gente está muito distante de Deus, o Espírito Santo ele está dormindo. Ele não tem reação dentro de nós, está dormindo. Agora, quanto mais eu oro, falo com Deus, tenho compromisso com Deus, eu vou ficando mais perto de Deus. E o Espírito Santo dentro de mim vai crescendo, vai se fortalecendo. Eu já dei esse exemplo. É como se a gente tivesse 2 soldadinhos dentro da gente. Um soldado da carne e um soldado do espírito. Se a gente alimenta a carne, o soldado da carne ele fica forte e cresce. Agora, se a gente alimenta o espiritual, o espírito, ele fortalece e cresce. Usando, por exemplo, uma planta. Se a gente planta um pezinho seja qualquer tipo de planta. Se a gente deixa ele no mato, ele fica sufocado até morrer. Agora, se a gente cuida, limpa ele, aduba, molha, ele cresce bonito. Assim é a nossa área espiritual. Quando a gente gasta tempo, quando a gente cuida, ela cresce bonita. E quando o nosso espiritual está forte, ele vai nos acusando tudo que é errado na nossa vida. E ele vai nos convencendo para a gente deixar. E ele, toda vez que a gente vai cair em tentação, ele nos avisa antes, para que a gente não venha cair em tentação. Ele sempre nos avisa.
Mas a gente precisa sempre estar perto dele. E quanto mais perto da luz a gente está, mais a gente vê nossas falhas. Por exemplo, a gente imaginar uma casa. Uma casa, se estiver com todas as luzes apagadas, a gente não consegue ver onde tem sujeira dentro da casa. Se a casa está bagunçada, desorganizada, se tiver todas as luzes apagadas. Mas quando a gente vai acendendo as luzes da casa, a gente vai vendo aonde que tem coisa desorganizada, onde que tem sujeira na casa. Assim é a nossa vida. O nosso corpo é como se fosse uma casa. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente vai vendo o que está errado na nossa vida para a gente deixar para trás. Então, o que a gente deixa por amor a Deus não é coisas boas, a gente deixa coisas que são erradas, coisas que nos fazem mal. E quanto mais perto da luz, que é Jesus, que eu estou, quanto mais perto eu me chego de Jesus, mais eu vou vendo onde eu preciso melhorar na minha vida. Mais vai mostrando as minhas falhas para que eu venha melhorar. E o Espírito Santo vai me convencendo para eu deixar aquilo. E mais eu vou me afastando das ocasiões de pecado. Por isso que Deus ele quer que a gente esteja perto dele. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais guardada pelo amor dele a gente está. E mais longe do pecado a gente está. Mais longe das coisas erradas a gente está. Porque a gente está perto da luz. E aonde há luz não há trevas. Não tem como a gente estar ligado em Jesus se está em trevas. Se está ligado em Jesus, a gente está sempre buscando ter uma vida de obediência. Depois que a gente precisa gastar tempo com Deus, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, falar com Deus diariamente, falar várias vezes, se possível, com Deus no dia. Oração é assim, ó. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Quanto mais eu oro, mais eu vivo o sobrenatural de Deus, mais eu experimento coisas sobrenaturais de Deus. Quanto menos oração, menos eu experimento. Eu, por exemplo, falar da minha vida, eu já tenho muitas experiências com o Espírito Santo, experiência com Deus, porque eu busco muito em Deus. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente vai experimentar coisas grandiosas de Deus. E quando a gente não tem intimidade, não tem como a gente experimentar. Então, a gente precisa orar, precisa falar com Deus, precisa conversar com o nosso Pai diariamente e gastar tempo, ter um compromisso com Ele, um relacionamento com Ele. Amém? Se puder, neste momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, ilumine sua vida. O que você faça uma reflexão na sua vida agora. O que você está precisando mudar na sua vida? Como está a sua vida? Você está satisfeita com a sua vida do jeito que está? Você já conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Ou você gostaria de ter um encontro pessoal com Jesus? Você gostaria de se aproximar mais de Jesus? Reflita sobre a sua vida, aonde na tua vida que precisa ser mudada, aonde que você precisa melhorar, ou se você está numa situação que você não aguenta mais. Jesus é a solução. Jesus é o remédio para todos os males. A única coisa que você precisa fazer é se aproximar dele, porque ele já pagou o preço no teu lugar. Ele se entregou, morreu por você. Ele te ama tanto que ele morreu por você. A única coisa que você precisa fazer é se aproximar dele. É ficar cada vez mais perto dele e desejar ser transformada por ele. Desejar ter vida nova nele, que ele tudo fará. E quando Deus começa uma obra, ele não deixa pela metade. Se ele começar uma obra em você, ele vai até o fim. Você vai ter a sua vida transformada, mas dê esse passo, se aproxime de Jesus. Deseje ser transformado por ele, porque eu tenho certeza que você vai ser transformada, mas que haja sinceridade nas tuas palavras, que haja sinceridade no seu mover para Deus, que seja um mover verdadeiro para Deus, porque Ele conhece o mais íntimo do teu coração, Ele conhece cada detalhe da sua vida, conhece melhor do que você mesma. Você precisa dar esse passo e se aproximar dEle, que Ele possa estar tocando no mais íntimo do teu coração, que Ele possa estar transformando, curando, sarando todas as feridas, e te trazendo mais perto dele, te cuidando como um pai cuida de um filho que está machucado, que está ferido, te cuidando, te mostrando o caminho certo para você prosseguir. Se aproxime dele, que ele tem tantas coisas maravilhosas para a sua vida. Tenha um tempo de intimidade com ele, converse com ele, pergunte. Tudo que há de dúvida no teu coração, pergunte a ele, porque ele vai te responder. De uma forma ou de outra, ele vai te responder. Mas não deixe passar, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Dê esse voto de confiança para você mesmo, se aproximando dele.
tendo intimidade com Ele, querendo mais e mais dEle, desejando, tendo sede e fome de estar com Ele. Pai querido, em nome de Jesus, visita essa pessoa que sofre tanto, que padece, Senhor, e transforma essa pessoa, que leve luz, Senhor, para a vida dessa pessoa que está no escuro, ó Deus. Leve a tua justiça através dessa pessoa que precisa de justiça, Deus. Leve entendimento para essa pessoa que precisa de entendimento, ó Deus. Para que esclareie todas as dúvidas na cabeça dela, no coração, ó Deus. Que a tua verdade, meu Deus, que o teu amor eterno alcance essa vida, meu Deus, e que ela seja totalmente transformada e resgatada em nome de Jesus. Abençoa ela, Senhor, que teu Espírito Santo tome conta dela. Teu Espírito Santo enche o coração dela até transbordar e ela sinta a tua paz neste momento. A paz que transcende a todo entendimento, ó Deus. A paz que do teu Espírito, ó Deus, toca nesse coração e transforma, meu Deus. Em nome de Jesus, Deus, enche ela da tua paz, do teu renovo, ó Deus, em nome de Jesus. Que ela possa ser curada e restaurada, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.